Super bem, super bem. Super bem. Vamos ver se o pessoal vai entrar em 1 minuto. Mas obrigado aí pelo seu sim generoso. Oh, que isso. A gente, tendo oportunidade, a gente repete, precisando. Olha aqui, ó, boa noite, aguardando Dom Ricardo e Padre Márcio, Diocese de Votuporanga, Maria, Ida, Ataída e Barbulo. Eu divulguei aqui, Você vai ter no Regional Sul 1 também. E eu acho que vai transmitir pelo meu... Se puder compartilhar, é muito bom. Eu já vou aqui pegar pelo celular e vou compartilhando. Vamos ver, ainda não está aparecendo nossa imagem. Pronto, entramos. Aí. Se puder compartilhar. Porque todo mundo que entra no YouTube hoje, é legal o YouTube porque dá para ver pela TV, né? Nós estamos preparando a nossa página do YouTube da Pastoral Familiar. Povo legal. de Deus, sejam bem-vindos. Hoje temos aqui um grande convidado, o Padre Márcio Tadeu, ele vai falar logo conosco. Já está entrando o pessoal aqui de Rio Grande, Marlise Guerri, Eloni Zenóbio, Carlos Adalberto Rodrigues da Silva, Kelly Viana, de Goiânia. Temos aqui muita gente entrando, o pessoal já sabe que esse horário é sagrado para a hora da vida, a hora da família. Então, o Brasil todo se comunicando. E eu sempre dou aí as boas-vindas, né? Vamos lá, Santo Ângelo está presente, Verdejantes no Pernambuco, região de Santana, Neuza Vicente, bem-vinda, Kátia, o Luiz e a Kátia é o casal nacional da Pastoral Familiar, sempre bom tê-los conosco. Noêmia Teichmann, boa noite, Diocese de Santo Ângelo, bem-vinda, Noêmia. Érica de Oliveira, Paróquia São Pedro, Jacaraípe, Espírito Santo, que bênção. Boa noite, Kelly Viana, Lusiânia, Goiás, marcando presença aqui, Dom, estamos atentos, o povo da Pastoral Familiar é muito atento, graças a Deus. Sabe que esse horário... Agora, Ângelo Barros, Pastoral Familiar de São José, Surubim, Pernambuco. Sempre presente o Ângelo Barros, aqui conosco, o pessoal de Pernambuco. Brasília, boa noite. Casal, ligação setor 6, Brasília. Gidevaldo e Edeni, muito bem-vindos, meus caros. E vamos aí compartilhando, espero que vocês compartilhem, como sempre. Todos aí já estão acostumados ao nosso ritmo, e nós começamos com uma dezena do terço, pedindo pelas vocações sacerdotais religiosas, pedindo também pela nossa pastoral familiar e por esse tempo de pandemia também pelos que estão sofrendo, seja os que foram infectados, seja seus familiares, aqueles que estão precisando da nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do inferno, elevai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Márcio, muita gente aqui já se manifestando. Temos aí o pessoal Benito, da Pastoral Familiar de Antônio Ocidental, Goiás também. Lusiânia, Goiás, a Marilu. Pastoral Familiar Diocese de Ipameri, Goiás. O pessoal do Goiás está firme hoje aí. Vilma Cordeiro, casal diocesano do ECC de Governador Valadares. Boa noite. Roselana Jesus de São José do Rio Preto. Opa, tá em casa. Está se aproximando. Pastoral Familiar, Paróquia Bom Pastor Suzano, Diocese Mogi das Cruzes. Cícero, Edeusa, Juazeiro do Norte, Ceará, e Crato. Lignalva Lopes, dando uma boa noite, desejando sucesso. Wellington Matos, estamos aqui, da Arquidiocese de Aracaju, grande Wellington, que também fez um bonito vídeo esses dias aqui na nossa live. Mas tem aqui uma palavra de um que falou que sempre está participando de suas missas. Deixa eu ver se eu acho aqui, como entram muitos... Daqui a pouco, acabou aqui, eu pego o carro e vou celebrar às 11h30, viu? Daqui a pouco, nós não podemos atrasar, inclusive, o Padre Márcio hoje. E aqui, para começar, Padre Márcio, eu já vou aqui ser sincero. Hoje minha mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp. Meu filho, quando eu mandei convite, né? Aí eu vou, meu filho, não acredito que é o Padre Márcio. Eu assisto a tua missa, mas a dele eu não perco de jeito nenhum. A gente troca as fãs. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Nós vamos contar para o Brasil, né? Eu conheço pessoalmente Dom Ricardo há pouco tempo, né? 5, 6 meses, né? Dom 6, de novembro, né? Nós nos conhecemos pessoalmente. Mas já tínhamos uma ligação de vida, né? Eu tenho uma tia, aliás, o Dom Ricardo tem uma tia que é responsável pela minha vocação. É uma religiosa, né? Catequista franciscana, que foi minha diretora lá no Mato Grosso,
quando eu estudei, etc. e tal, e foi a primeira pessoa que disse que todo tímido era egoísta. Ela disse aquilo para mim: todo tímido é egoísta. Então você vai representar João 8 sendo Jesus. E eu sempre ficava no meio dos que não eram, vamos dizer assim, os personagens principais. E naquele dia ela me colocou, e naquele dia realmente foi um primeiro sinal, e depois a Fina, que está aqui, a leiga consagrada, que é minha mãe aqui na paróquia, é a vigária, a gente brinca, foi a segunda grande responsável, né? Ela plantou e a Fina falou, não, agora tem que ir mesmo, é essa missão. Então, fala para a mãe que a gente já é ligado de algum modo, especialmente profissionalmente falando. E aqui eu rendo minha homenagem, a minha gratidão aos seus familiares, né, aos seus avós aí que deram essa tia para a igreja e que foi semear lá no Mato Grosso essa vocação aqui. Padre Márcio, falando em vocação, quem é o Padre Márcio Tadeu? Como é que começou a vocação? Se apresenta para o nosso povo da Pastoral Familiar aí. Muita gente conhece da TV, mas talvez não tenha, assim, os detalhes e tem muita curiosidade. Quem é o Padre Márcio? O Padre Márcio é um padre da roça, acho que é essa... do interior do estado de São Paulo, numa das mais dioceses jovens, mais jovens do Brasil, que é Votuporanga, né, que Votuporanga era sufragânea a São José do Rio Preto, dividiu de São José do Rio Preto, e eu acabei permanecendo aqui. Eu sou pároco na minha paróquia de origem, a paróquia que me mandou para o seminário. Isso também é uma coisa bastante interessante. Mas eu sempre fui um menino normal, né? Eu comecei mais que uma faculdade, etc. e tal. Eu estava na engenharia, já tinha 23 anos, etc. e tal. Mas desde pequeno, desde aquela época, praticamente, desde os 11 anos, Deus já falava muito, muito certo o que ele queria para mim. Eu que era um tanto quanto resistente. E aí eu fui fazendo a experiência de começar a faculdade, parar, começar a faculdade, parar, até que eu fui para o seminário, estava fazendo engenharia, e aí eu fui para o seminário devido a algumas coisas, assim. Eu preciso de um testemunho muito forte, vocacional, assim, tinha 2.000 pessoas e uma série de coincidências. Eu estava namorando na época, meu primeiro amor, aquele amor de infância, e aí eu decidi, realmente, fiz uma experiência com os deonianos, e depois eu tinha muita amizade com o Dorani, por causa da Pastoral da Comunicação, e eu fui, enfim, primeira comunhão foi na Diocese de Rio Preto, crismado na Diocese de Rio Preto, e morei a maior parte da minha vida aqui. Aí eu acabei voltando voltando dos deonianos e fazendo essa experiência aqui na Diocese de São José do Rio Preto, e há 3 anos e um pouco, e alguns meses aqui na Diocese de Votuporanga, quando dividiu. E aí tem vários acontecimentos. A área da comunicação eu sempre gostei. A gente que tem pai e mãe que falam, né, bastante, então geralmente a gente gosta muito de falar também. E em 1997, quando o Dom Orani veio para cá, eu estava na faculdade ainda, a gente começou, sei lá, tivemos o católico.org, que foi o primeiro provedor de internet católico, o Entre Redes, que foi um serviço de comunicação, a tradução de um programa que a gente tem nas paróquias hoje, né, vários programas, o DATELS, entre outros, SGCP, que era um programa que a América Latina tinha feito, a rede latino-americana, que o Dom Orani também traduziu com a equipe que era da Pastoral da Comunicação, né? E o Dom Orani, já antes de padre, eu já conhecia, e aí eu falei, olha, realmente eu acho que a minha vida é diocesana, etc. e tal. Ele falou, não, então vem. E aí ele estava para ir embora, eu estava no 3º ano de filosofia, porque eu fiz o caminho certinho. E ele vira e falou assim, tinham 2 padres que eram os especialistas em bioética naquela época, e eu era um moleque de 25 anos, de 3º ano de filosofia, e ele falou assim, olha, o padre fulano quebrou o braço, o padre ciclano não consegue participar de banca,
para discutir essa questão de célula-tronco, estava bem na eclosão, 2004, né? Descoberta das células-tronco, se a gente tem uma ideia, em 2005 que começou o transplante de medula, né? Parece tão comum hoje, mas começou em 2005. Primeiro foi em 2002, e em 2005 virou um protocolo. E aí o Norani virou e falou assim, não, você tem que ir. Era até uma festa do Cléber. Falei, mas eu tenho que ir o quê? Eu estou na filosofia, fiz a bioético ano passado. Ele falou, não, mas tem 4 dias. Eu falei, tá, mas eu estou provas finais. Não, você faz as provas depois e fica estudando 24 horas, que sexta-feira é o encontro, você vai. Isso era uma segunda-feira, e eu estudei de manhã, tarde e à noite, e de madrugada até na sexta-feira, 9 da manhã. E era Marina Liz, uma judia, que é ainda o top de pesquisa com célula-tronco embrionária. E a partir daí, então, desde aquela ocasião, finalzinho de 2003, início de 2004, 16 anos já, eu iniciei o trabalho com bioética. Com uma diferença, porque na época não se havia muito interesse dos professores mesmo, não tinha um número tão grande de especialistas em bioética, mestrado com doutorado, fora da igreja. Na igreja a gente tinha bastante. E aí eu comecei até com grandes pesquisadores de Rio Preto, no qual um é até padrinho, etc. e tal, que é o Tonhola, um grande neurologista, o Tipulo, a quem eu devo, e o Dr. Domingo Braille, que, aliás, foi quem me colocou na televisão, que é um grande pesquisador na área de coração, né? Assim, tem a família, a quem eu rendo a minha memória, ele também, que faleceu nesses últimos, faz 15 dias do seu falecimento. E o Domingo, ele, junto com o Tonhola, etc. tal, me colocou, assim, já em 2005, para dar aula na pós-graduação Exato. Não tinha no primeiro ano de teologia. Na pós-graduação na pós-graduação da CAPES, né, que era a área de mestrado e doutorado, na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E aí depois eu tentava sempre, né, trabalhar toda essa questão da sexualidade com a turma de catequese, com a pastoral familiar, né? E fui me aprofundando nesse. Depois eu fiz uma especialização, mas eu fiz justamente a orientação do Tipulo e do Tonhola, era assim, que querem, aliás, que eu faça mestrado até hoje, tá? Muitos vão estar assistindo deles, certamente, e eu sou sempre refugido, sempre fujo. Ele falou assim, que era interessante que eu fizesse uma linguagem que não fosse eclesial, porque eu conseguiria trazer os valores da vida, etc. e tal, e sem que eu tivesse o viés e a linguagem. Isso foi uma coisa muito interessante. Eu me lembro que, eu acho que eu contei isso para o senhor, há 3 anos atrás, falei, vou desistir dessa pós-graduação, porque, especialmente quando é pós que não é estrito senso, essas lato senso que a turma faz de final de semana, a turma vem cansada, e quando fala, o padre aí, etc. e tal. E bioética é um negócio conceitual, que é um tanto quanto complicado para a gente iniciar. Depois que começa, é igual andar de bicicleta, mas o começo é um tanto quanto complicado. Você tem que ter basilares, né? Você tem que ter funções basilares. E aí eu me lembro, Dom, isso me emociona muito, porque a Tereza hoje, ela tem quase 3 anos, e uma senhora já de idade que estava acabando um curso, eu estava indo para a sala da coordenadora falar assim, olha, eu não vou dar conta, é muito tempo, porque eu tenho que passar aqui por causa de paróquia, então eu dava aula sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde. Então era 12 horas com o padre, nem eu mesmo me aguentava, né? E aí essa moça, entre a minha caminhada da sala até até a sala da coordenação, ela virou e falou para mim assim, padre, olha essa foto. O nome dessa menina é Tatiana. Eu falei, legal. Olha, padre, ela tinha suspeita de síndrome de Edward. E eu tinha o laudo para abortá-la.
e a partir de uma aula sua, eu repensei e ela está aqui viva, normal, a síndrome não se confirmou, etc e tal, e está aqui a prova, né, o testemunho que o senhor é muito importante e deve salvar muitas vidas, mesmo sem deixar muito claro que o senhor é padre, etc e tal. E aí eu apanhei, não é? Aí eu apanhei. Eu nos ensino. E aí eu falei, não fui mais, desisti, ainda continuo ajudando à medida em que se pode, né, etc e tal. Agora com a crise, não só do coronavírus, mas econômica, diminuiu um pouco esses cursos, e foi isso. E aí a televisão entrou, o domingo mesmo, um dia parou num programa de televisão, que a gente estava participando junto, falou assim, esse padre tem que estar todo dia aqui. Eu comecei... e é interessante que eu comecei falando de política e vida, né? Política e vida num canal secular, num canal regional, a TV Cidade de São José do Rio Preto, e depois eu fui para a Rede Vida, enfim, aí lá a gente... Mas olha, Padre Márcio, tá, a Diomira, ela diz o seguinte, Padre Márcio passa uma paz tão grande depois da Santa Missa que deixa todos nós muito tranquilos. Olha que bonito esse testemunho, Padre Márcio. Olha, você diga para ela que a Eucaristia é a coisa que mais eu fiquei com dó. As 2 últimas missas que eu celebrei com o povo, eu achava que não ia dar conta. E a coisa que eu bendisse a Deus naquelas 2 últimas missas, com a presença massiva das pessoas, é que eu dava graças a Deus por Deus ter me escolhido padre, que eu não ia ficar sem Eucaristia, que eu acho que eu não ia essa é uma bênção mesmo, sem Eucaristia. Tanto que até eu, né, eu acho assim que a Eucaristia é a celebração plena, eu acho não, essa é a experiência que eu tenho da vida, né? Então eu consigo celebrar a minha vida e talvez seja isso que me dê paz, muita tranquilidade. Às vezes eu sou bravo, sou altivo, eu não mando recado, eu não acho que, né, não é o contraponto, na verdade, o desconforto muitas vezes da homilia me tirou. Eu me lembro que muitas vezes eu entrei após a missa, muito tupetudo, sempre fui um leigo muito tupetudo, só aconteceu isso 2 vezes comigo, e eu ia lá e falava para o padre, não, mas isso não pode ser assim, e aí ele me indicava um livro, e aí eu depois 2 ou 3 semanas eu voltava convencido daquilo. Então, celebrar a missa é onde este homem se realiza. Padre Márcio, falando em celebração de missa, né? O tema exatamente entra aí, porque é o sustento pela fé, a família que tem que ser sustentada pela fé. E quando a gente fala em sustento pela fé, claro, entra a questão da Eucaristia, entra toda a vida familiar, a igreja doméstica, mas eu acho assim, se o senhor me permite dizer, tem muitas famílias desnutridas espiritualmente. Eu faria essa primeira pergunta sobre o tema. Como é que o senhor está vendo essa questão da fé nas nossas famílias, na sociedade? A fé está conseguindo ser o sustento das pessoas ou ainda há muita dispersão nessa linha? Eu vejo eu vou dizer em termos de audiência. A gente começou com um pico de audiência nas primeiras semanas e depois o negócio foi caindo. Você pode ver que a gente, as primeiras semanas, fazia uma live e tinha a igreja inteira, né? É verdade. A comunicação, ela tem um fenômeno, ela é um fenômeno, eu não posso me ausentar também do fenômeno que é a comunicação. E eu gosto de pautar uma coisa, a família já não está mais junta na comunicação, há muito, né? A gente achava que quando a TV ocupava um lugar na família, ela tiraria a família da unidade. A gente não sabia que ia inventar a internet e o smartphone, onde às vezes um tem mais que um, uma única pessoa tem mais que um. Então, antes a gente tinha o problema da novela, dos valores da novela, as notícias às vezes mentirosas do principal jornal, mas nós tínhamos uma ponte de diálogo, que era um filtro de razão, né? Que era a família. Isso não presta, isso não é legal. Nós perdemos isso. Então,
A nossa comunicação também é muito, a gente já falou isso inúmeras vezes. Estou sempre muito reticente com a questão da comunicação, por incrível que pareça, porque eu acho que a comunicação tem que atingir um único objetivo, não tem que ser eu. Por isso, quando a pessoa fala assim, nossa, eu sinto paz quando o senhor fala, quando o senhor... Mas eu não sinto vontade de segui-lo, eu sinto vontade de seguir a paz. Então, eu não sei se eu me faço entender, né? Eu sou um padre da roça que está falando de Jesus e que tem a oportunidade de, em rede nacional ou através da internet, falar. Mas é ele que fala. Só que para ouvi-lo, não basta apenas a dimensão auricular, né? O auscultar a Deus é uma predisposição de ouvir. E permanente e constante, né? Não pode ser... E aí, quando São Paulo fala, olha, a fé alimenta na palavra, né, etc. e tal, a gente perdeu a palavra, né? A gente perdeu a palavra, perdeu esse sentido da palavra no dia a dia, né? Que é um processo catecumenal. Eu me lembro hoje, por exemplo, eu sempre ainda estava falando com um dos coordenadores da paróquia aqui, que é tão interessante, eu falei, às vezes a gente cria pertença a uma pastoral, a um movimento, esquece de criar a pertença e lembrar que o caminho desse catecumenato de vida que a gente faz para a Páscoa definitiva é com Jesus. E ele é a pessoa. E daí eu chego na resposta, depois desse longo preâmbulo. Eu acho que a centralidade do mistério não é mais contemplada com a mesma frequência, com a mesma linguagem para todos. Então, a gente tem muita dificuldade de fazer uma linguagem uniforme e atender de 10, 13 anos, 14, como atender aquela pessoa na qual a nossa linguagem já está mais acostumada, que é o avô, o avó. O avô, a avó, a mãe de bispo é tranquilo. Não é? Então, eu acho que falta um pouco isso, falta. E não tendo a palavra, quem não tem o costume da palavra, é muito complicado, porque a palavra tem que ser digerida. Ela tem que provocar mudanças ali dentro da casa, interiores e silenciamentos e profecias, etc. e tal, que o nosso cristão acostumado à cristandade não está tão acostumado. Não sei se é uma visão pessimista, mas eu sinto um pouco isso. Não, o que eu gostaria também de trazer e saber a sua opinião, o que eu tenho visto muito claro, tem o momento do entusiasmo da fé. As famílias passam por esse momento, às vezes participando de um movimento, participando de um grupo, mas eu tenho muito visto assim, as pessoas chegando, bispo, como é que está o senhor? Eu fui do ECC, eu fui do Cursilho, eu fui do Emaús, e tem até um belo currículo de encontros e de participações. Aí eu pergunto, e agora? Não, agora eu não sou nada, né? Então, o que acontece? Esse sustento da fé tem que passar pela perseverança, Padre Márcio. Como, na sua visão, nós poderíamos ajudar as famílias, a pastoral familiar, poderia ajudar as pessoas a perseverarem nos seus propósitos? Eu acho que é um grande desafio esse. Sim. Veja, a primeira coisa, eu acho que a gente olhar a realidade. Qual que é a realidade hoje, Dom? Nós estamos numa era que todo mundo está viciado na dopamina. Eu vou explicar bem rapidamente. A dopamina é um hormônio do cérebro, né, que te dá aquela coisa de relaxamento, que faz você relaxar diante de uma vitória, vamos dizer assim, né? Para os casais é a sensação do pós-gozo, vamos dizer assim, né? Se isso é permitido, nós estamos falando com família, não é? Então, a dopamina é essa coisa de relaxar, etc. e tal. A dopamina, ela só vem com o sucesso. O que é o sucesso, por exemplo? Então, eu tenho, à medida que eu tenho, eu estou desacostumando com o sucesso, porque eu pego o celular,
Uma coisa me incomodou, eu bloqueio. A outra coisa me incomodou, eu bloqueio. Aquele filme não tá legal, eu viro a página. Eu não tenho mais aqueles 4 canais que eu era obrigado a assistir Jiraya, ou que a Globo, era Globo, Manchete, SBT e Record, né? Bandeirantes, sei lá, na época. Eu tenho uma gama. Então as pessoas não aprendem mais a lidar com as frustrações. Então, absolutamente viciadas na dopamina. Por quê? Muda a página, muda a amizade, muda a maquiagem, é outra pessoa. Então, todo mundo. Tem um outro hormônio que é o hormônio da perseverança. É a endorfina. A endorfina é fruto de uma experiência de exercício. É aquele gozo do exercício. Ela independe do sucesso. O cara perdeu a corrida, ele tá cheio da endorfina, porque senão ele ia bater e matar o outro. Imagina um cara que corre 100 metros em 9 segundos. Ele recebe uma carga de endorfina, e ele cai de prazer. Ele cai porque ela relaxa os músculos, etc. e tal, e dá prazer nele. Nós estamos com falta de endorfina. E estamos com excesso de dopamina. Até do ponto de vista científico, muitas das doenças, por incrível que pareça, muitas das doenças que a gente chama autoimunes hoje, é pelo excesso de dopamina, por incrível que pareça. Por que eu estou falando justamente isso? A fé, ela precisa de uma dificuldade. Zinha ou zona. Uma dificuldade zona, para aquelas pessoas que têm cruzes que a gente chora com elas, e por isso que a gente vai e oferece um braço. A gente é sirineu para essas pessoas, né? São os pobres, são aqueles que estão, né? Sim, tem gente que tem dificuldade, então nós temos que estar lá. Mas tem gente que também não se esforça. A gente não cuida do corpo, não cuida da alma, não cuida mais nada. A gente quer... E tanto que brota e brilha essas realidades absolutamente antagônicas, né? O que é uma realidade antagônica? Olha, Deus te dá isso. Eu falei, beleza, vai lá. Se essa é uma promessa de Deus na tua vida, eu não conheço esse Deus. Pelo menos ele não é o de Jesus. Ele pode ser um Deus dopamínico, né? Então eu acho que essa injeção de dopamina, inclusive na fé, que é razão, acontece dentro da Igreja Católica, mas acontece muito mais quando a gente espelha uma realidade teológica, uma pregação, inclusive para a família que não está dentro da nossa realidade cristã, que não está dentro da cruz, desse caminho, que nós tivemos que falar muito de ressurreição, por ver se os cristãos estavam com a gente para que a gente esquecesse um pouco o trauma da cruz, mas a cruz é o nosso lugar. A gente tem que colocar em primeiro lugar esse vício de dopamina, inclusive das famílias. Porque a gente pega casais que falam assim, não, é assim, etc e tal, depois de 1 ano e meio vem aqui, vem falar assim, não, mas está acontecendo essa crise, acho que não é mais a pessoa da minha vida. Mas espera lá, amor é servir, amor é uma opção de vida, mas é uma opção de endorfina, amor não é dopamina. Não tem dopamina nenhuma num filho, 2, 3 meses, quando ele nasce, que acorda a casa inteira. Não tem dopamina nenhuma à medida, ou não seja muito esforço, quando você vai se casar com uma pessoa que tem uma realidade cultural, familiar, e às vezes até religiosa distante da sua. Ou seja, se não educarmos as nossas famílias para enfrentarem o processo de construção catecumenal realmente da fé, de abnegação do que não é de Deus, de esforço, aquele esforço diário que a gente começa a fazer de manhã, quando diz por hoje não, ao meu egoísmo, por hoje não, para chegar ao final do dia com endorfina e não dopaminado com promessas vazias. Muito boa, Padre Márcio, muito boa. Olha só, o Padre Diego Monteiro diz o seguinte: há também uma outra problemática. É necessário ajustar a nossa metodologia pastoral e querigmática, de acordo com as realidades, dores e angústias de nosso tempo. E teve um outro que disse que ele fica entristecido. Olha só, a Maria, aliás, a Maria Célia Gomes disse o seguinte: como continuar se os novos não nos chamam, os anteriores, para participarem? É essa.
Esse negócio de propriedade é sempre um problema. É sempre um problema, né? Não, mas agora, eu acho que esse é o desafio. Por isso que eu coloquei. Acho que o problema nosso não é o desafio do conteúdo. Muito pelo contrário, a gente não precisa inventar mais nada. E eu ainda brinco com o senhor isso em off, né? Para que ninguém nos ouça. A gente não precisa de documento nenhum. A gente precisa colocar em prática o que nós temos e que são riquíssimos, né? A questão mesmo da preparação, por exemplo, a experiência de uma preparação que eu chamo endorfínica para casamento, né? Eu me lembro que quando a turma lá de Ouro Preto trouxe a São José do Rio Preto, eu estava recém-ordenado, foi em 2010, eu prometi para mim mesmo, curso de noivos em todas as paróquias que eu tiver, vai ser encontro, né? Casa de acolhimento, casais de acolhimento. Olha, eu já casei desde 2010, desde que eu sou padre, fui ordenado em 2009, mas desde 2010, tanto a paróquia que eu fiquei em São José do Rio Preto, São Francisco, quanto aqui, a gente chega e fala assim, olha, os casais vão ter 14 encontros. Aí você fala assim, não vai ficar nenhum. Ao contrário. E todos ficam. E todos querem participar. E todos são amigos, etc. e tal. Eu brinco muito com um padre amigo meu aqui da diocese, que eu falo assim, a gente tem que parar de fazer marmita e tem que voltar a fazer comida, né? E comida leva tempo, não dá mais para comprar fast food. Então a gente tem que adequar a linguagem, eu acho assim, que tem tudo que é facilitado hoje, a gente tem que aproveitar. A internet é um meio de facilitação, nos salvou nesse momento, né, de uma proximidade maior, né? Imagina se não tivessem todos esses meios, mas é meio. Eu não posso confundir o meio com o conteúdo. E eu não posso dilimir o conteúdo pelo meio, que senão eu crio ideologias. Aí eu crio aquela ultraconservadora, que parece que fala em nome de alguma igreja, que não é a católica, a apostólica romana, ou eu crio a ultralibertadora, que também parece que não fala em nome nem de si mesmo, né? Padre Márcio, e desse método, dessa proposta, surge algo muito positivo, que é o engajamento, é o vínculo. Nós vivemos num tempo que as pessoas precisam de vínculos, elas têm que se identificar com aquilo que elas estão fazendo. Então, eu concordo plenamente, e essa é uma das nossas grandes batalhas como pastoral familiar em nível do Brasil, que a gente possa implantar, de fato, no Brasil, este acompanhamento personalizado, porque tem um resultado extraordinário. Agora, eu trago aqui mais uma questão. Eu gostaria de citar, falando essa questão da fé, do sustento, gostaria de citar aqui Amores Letícia, número 124, porque como foi falado em dopamina, muito interessante essa questão da dopamina, acho que vai ficar na nossa cabeça aí, se estamos dopaminados ou não. Mas veja, o Papa diz o seguinte, olha só, um amor frágil ou enfermiço, incapaz de aceitar o matrimônio como um desafio que exige lutar, renascer, reinventar-se, recomeçar sempre de novo até a morte. Não pode sustentar um nível alto de compromisso se não tiver esta espiritualidade. Endorfina. Então, veja aí. Força, não tiver músculo, não tiver atitude. É exatamente isso que eu quis dizer, né? Veja como a gente está viciado. É um amor que pode ser trocado, é um amor que pode ser, entende? Na primeira prova da sua fraqueza, do não prazer, de não me dar bem-estar, ele pode ser trocado. Então a gente tem esse desafio, né? Porque é um movimento anticultural. Mas nós vencemos os piores movimentos anticulturais. Eu sou super feliz de olhar a história da igreja e sei lá, e
E nós passamos uma Idade Média, entendeu? Nós passamos 400 anos de perseguição violenta, em que a Eucaristia era celebrada quando se tinha oportunidade de ser celebrada no fundinho ou num cemitério. Eu acho até que a gente deveria fazer transmissões de missas dos cemitérios mesmo, porque ainda estava falando com a Fina, a leiga consagrada aqui, exatamente, né? Voltar a celebrar, fazer essas lives de lá para lembrar justamente esse templo maravilhoso, absolutamente, que é o corpo, que às vezes que é a beleza que a gente valoriza, que é tudo dopamínica, né? E que acaba, se esvai ali em cima, e aquele que está sobre o altar prevalece, ele vence, ele é o vencedor. Então, eu acho que a gente tem que ouvi-lo, né? Tem que ouvi-lo sem moralismos, tentando chegar até as pessoas, sem absolutamente nada, porque o contrário também acontece. Tem gente que está acostumado com a endorfina e que nesse mundo de dopamina não quer mais enfrentar nada. Né? A gente tem gente que fala assim, pô, você tem 40 anos, você não vai se casar? Não, eu tenho preguiça de relacionamento, eu tenho... né? Tem aquelas pessoas que têm essa... Filhos, Padre Deus, o medo de ter filhos. Sim. Violento. E eu fico sempre assim, preserve a nossa raça, a nossa humanidade, né? Se a gente não procriar, a gente não coloca a ponto o desafio de chegar no amanhã, né? Depende. Então, eu acho... também esse processo, quando o padre fala, a gente tem vontade aqui para falar um congresso inteiro, né? Mas a questão da sexualidade... Ângela Barros diz o seguinte: com todas as palavras do Padre Márcio, compreendo que devemos ensinar nossos filhos a pescarem e não a dar o peixe pronto. A dureza. Desde pequenos devem passar por situações difíceis e aprender com isso. Aprender com as frustrações para serem adultos melhores e mais perseverantes. É isso, Padre Márcio? Menos viciados em dopamina. E eu acho que está neles o nosso futuro. Sim. Eu me lembro que aqui nós atendemos agora de 4 a 6 e nós fizemos uma sala. Mas eu não vou fazer essa sala tão... É uma sala que tem tatame, ela é toda pintada, tem home, tem internet, tem Netflix, tem tudo lá. E aí eu falei assim, mas eu preciso do trabalho de cada um. E eu preciso de um trabalho que, ao mesmo tempo, traga nojo, traga algum asco, mas que traga um resultado endorfínico. Então, nós pegamos, sujamos a mão de todos com tinta, né? E fizemos todos colocarem na parede, cada um, né? Tinha um lugar exatinho para colocar e colocamos a mão de todos nessa nossa sala, para justamente despertar esse desejo de, olha, não está pronto, não, você tem que fazer, né? Eu acho que isso muito é necessário. Até na área da educação a gente fala isso, vamos falar no congresso, essa necessidade que a gente tem justamente de trazer a família e fazer que todos sejam partícipes desse processo de construção do ser humano, porque toda vez que um ser humano se ausenta da relação de crescimento do outro ser humano, fica um pedaço faltante, né? O mosaico que é a vida do outro, que é a formação do outro, vai faltar o teu pedaço, a tua contribuição. E essa questão, a cultura do espetáculo, a cultura do provisório, que o Papa fala também, a cultura do cansaço. Como uma família, Padre Márcio, vai se sustentar respirando esse ar constante de uma cultura que vai exatamente do lado contrário daquilo que Cristo propõe? Eu acho que o mais bonito, vou voltar à dopamina, da endorfina, é a capacidade de lutar contra alguma coisa. A gente está precisando lutar, né? Tanto que, por exemplo, nós polarizamos o país, o que é uma idiotice para quem quer crescer, né? Polarizar as coisas, isso é bom até para ter alternância de poder,
Mas a gente pegou 30% de radical e 30% de radical e nós 40 normais metidos no meio desta turma. Beleza, né? Por que a gente tem isso? Porque a gente não briga mais por ideais. A gente não briga, não ensinou a ter mais ideais, não ensinou mais ter o fio do bigode. Então, tudo é muito fácil. Então, eu não quero lutar, beleza, não, eu sou o menininho da paz, etc e tal. Jesus nem veio trazer fogo no mundo, etc e tal, ou seja, transformar as coisas, ele veio assim, eu me retiro, etc e tal, e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós criamos uma cultura da conveniência, porque ela é dopamínica. E ela é cansaço porque é preguiçosa. Eu me empreguicei. Então eu sei, eu pego o YouTube hoje e vou ver o Conservador ou vou ver o Libertador, que seja. E aí eu vou fazer citações, etc e tal, eu vou virar monarquista, etc e tal, e você pergunta, quais livros você leu de monarquia? Que história que você conhece? Ah, não, mas eu fiz a aula com fulano de tal. Mas pera lá. Então é a opinião do outro que você está reproduzindo. É mais fácil opiniar. E é por isso que a gente, por falta de um exercício mínimo, lê com os filhos. Por falta de um exercício mínimo, é até, sei lá, o catequista, começando, a gente tem que começar lá com 4 anos, antes da formação, etc e tal. Não é à toa que a igreja, quando mudou essa questão da Eucaristia, sendo o último, né, que era o último momento da preparação, e eu acho que o catecumenato tem tudo a ver com família, eu não consigo separar catecumenato e família, tanto que na minha paróquia a gente não tem tantas separações assim, a gente tem as pastorais orgânicas, eixos, né, etc e tal, mas quando a gente fala desse processo de não começar desde cedo, eu digo sempre, uma criança que você não brincou com ela 15 minutos, chegando do trabalho, cansado, com a bola que ela queria, isso vai ficar um buraco no mosaico da vida dela, e quando ela tiver 15, e o cara da droga que está na tua rua, mesmo no condomínio fechado que você mora, ele for brincar de bola com ela, passar a mão na cabeça dela, ela vai se reportar aquela falha que você teve. Mas não precisa ser pai perfeito. E não precisa ser pai que dá tudo. É preciso ser pai que está presente a hora que precisa estar presente. E essa é a dificuldade, porque estar presente nem sempre gera relaxamento. Tem pais hoje que não conseguem conversar com filhos, eu acompanho isso, porque depois não conseguem dormir por causa dos questionamentos do filho. E eu falo, vocês têm o padre aqui para quê? Mandam ele aqui para o padre quando os questionamentos os ultrapassam, ou vocês têm a vocês mesmos. E aí o que a gente vê também na visão de casal, que eu acho isso fundamental e a gente tem esquecido, e a Evangelho Vita, ela fala um pouquinho isso, mas não aprofunda. Mas eu tenho até um artigo, depois eu vou até mandar para o senhor que eu fiz em relação a isso. Pode mandar. É a respeito de uma discussão que é justamente o papel paterno e materno, e eu não estou dizendo só de uma família pai e mãe, né, a família de Nazaré, como a gente fala, mas esses papéis no desenvolvimento da personalidade, no cansar mesmo, nesse processo, né? Então, o que medo que eu tenho diante dessa pergunta, assim, por que eu não quero ter filhos, etc e tal? E o que diz essa minha reflexão? Ela diz justamente, a capacidade do casal ele é chamado, e quando ele é chamado à vida, a procriação, etc e tal, que é um item fundamental, que aliás a gente tem que lembrar lá nas nossas entrevistas também, isso meio mais ou menos, deixa a secretária fazer, puxão de orelha para nós, é lá, né? Eu preferia até que uma pastoral familiar tomasse conta lá do que a secretária fizesse aquela entrevista, que pelo menos teria mais capacidade. Que o casal, ele fica muito egoísta se ele não tem filhos. Ele não evolui na paciência se ele não tem filhos. Porque o casal que não tem filhos é dopamínico. Ele vira a página para o prazer, ele inventa uma viagem numa crise, ele compra um carro novo na outra crise, ele sela uma dificuldade na outra crise e se esquece do esforço de ficar 3 meses acordado junto, por causa de um prazer, etc e tal, né? E aí o casal que escolheu estar junto, muitas vezes, ele não respeita
a necessidade que ele tem de evoluir, que Deus dá através dessa participação. Um único dom, um único ser, meu Deus, na face da terra inteira, que tem a capacidade de coparticipar na criação. Coparticipar na criação é homem e mulher, quando Deus cria uma pessoa totalmente nova, querendo o homem e a mulher ou não. Olha que tamanho da misericórdia desse ser que nos criou, e a gente tem essa oportunidade. E só a abertura a esse ato, 9 meses de sofrimento, mais 3 meses até a criança se adaptar entre o claro e o escuro, dormir de dia ou de noite, e tantos outros problemas, faz com que a gente seja forte. E aí é interessante da virtude. Aí eu falo, essa geração dopamínica, ela não tem virtude, porque virtude vem de virtus, vem de força, né? Para tudo precisa de forças. Nosso problema não é fé, nosso problema é homens que queiram morrer pela fé. São pais e mães, homens e mulheres, jovens que queiram morrer pelo outro, mesmo numa dimensão de abnegação um pouco menor, mas que queiram morrer pelo outro. E, de fato, Padre Márcio, essa perspectiva de abertura para a vida transforma a família, né? Nós tivemos agora, semana passada, a questão das mulheres com infecção de Zika vírus, até a possibilidade de liberarem o aborto, graças a Deus isso não aconteceu. Mas eu também tenho acompanhado mulheres, pais, mães, né, que aceitam com alegria os filhos com deficiência também e transforma a vida deles. E hoje eles são gratos porque, tanto quanto a alegria de ter um filho, não se trata de uma normalidade externa, mas se trata de um presente que Deus dá à família. E às vezes Deus escolhe pessoas muito especiais para receber esse presente. Sim, muito especiais. É um presente mesmo. Primeiro porque é o desafio do esforço. E é no esforço que a gente é desafiado. Porque amar é servir. O Papa disse isso há um tempo atrás, né? E eu retomei, inclusive, na reflexão do Bom Pastor. Domingo ele fala, eu sou a porta. Tá um pouco diminuído lá o Bom Pastor. Mas durante a semana, especialmente ontem, ele fala, não, eu sou o Bom Pastor. Sim. E existe uma diferença muito grande com quem não é bom pastor. Quem não é bom pastor só quer o prazer através de você, só quer as coisas boas, só quer o frufru, só quer a purpurina. Eu não. Eu dou a vida, porque amar é servir. Amar é servir. Padre Márcio, que alegria estar. Olha aqui, tem muitos comentários, é impossível, Padre Márcio, ler todos os comentários. Isso é ótimo. Mas aqui, ó, a família Pardo, que inclusive estão completando amanhã 25 anos de casamento, né? Amanhã, ué. A Renata e o Robertson, amanhã 25 anos de casamento, hoje eu dei uma bênção para eles. Maria José de Abreu também está agradecendo. Bete Vilmar Alves da Cruz, para Canoinhas, Santa Catarina. Olha, Canoinhas, onde meu pai nasceu, Canoinhas, Santa Catarina. Santa Catarina. Veja, o Luiz Gustavo Aguiar diz, lembro quando meu filho estava para nascer, veio um medo muito grande de não ser um bom pai, de não ter como dar sustento. Uma conversa com um padre me fez voltar ao ânimo da endorfina. Olha lá. É força. É força, alegria. E a Cris diz o seguinte, Cris Santana, as crises fazem parte da vida familiar. Faz com que exerçamos nossa sabedoria e paciência. Fortalece o diálogo familiar sob a luz do Evangelho. Então, Padre Márcio, aqui para ir fechando a nossa conversa, porque já estamos quase fechando o nosso horário. Eu falo demais, viu, Dom? É isso. Não, é bom demais te ouvir, muito bom te ouvir, eu tenho certeza. E o pessoal está participando hoje como eu nunca vi. Impressionante. Acho que entramos ali no cerne das questões familiares hoje. Meu amigo... Vamos fazer o ponto 2 daqui a uns dias, então. Se Deus quiser. Se família deve ser sustentada pela fé. Agora, Padre Márcio, tempo de pandemia, como é que o senhor vê essa questão? Como a família se sustentar num momento como esse? Eu acho que o primeiro alimento é a oração. A oração e o alimento da palavra.
né? Eu acho que aqui eu tinha provocado as famílias, a gente tem alguns momentos também pela internet, mas a maioria não tem acesso mesmo, a grande massa das nossas comunidades não tem, se atinge ali 400, 500 pessoas, tudo bem, as 400, 500 famílias, mas ainda sobra 1.000. Eu acho que o caminho da oração e da escuta da palavra. E eu digo a escuta da palavra, não é a escuta nossa, eu acho muito bom, participem da missa, daqui a pouco 11h30 o padre vai estar rezando, das lives do Dom, etc e tal. Mas é essa daqui, ó, essa participação da palavra, essa. Eu digo sempre, ser aí de um lugar ali do Paraná, principalmente, onde é o celeiro da arroz do Brasil. A Fina aqui, ela come um arroz danado, eu não sou tanto de comer arroz. Mas eu digo sempre que este instrumento, eu falo sempre, eu não sou engenheiro agrônomo, porque na minha época de pequeno, e deve ser a sua também, Dom Ricardo, que o arroz plantava onde é a PP hoje, né? Então plantava onde tinha água, né? Onde era terra salobra, bem assim, porque o arroz precisa de muita água. Hoje não, a gente tem irrigado. Aí no sul você já tem irrigação, etc e tal, aquelas ruas irrigadas, etc e tal. Isso aqui é como se fosse um arroz. Eu não preciso saber plantar, não preciso ser teólogo, engenheiro, etc e tal. Um arroz todo mundo sabe fazer. Se você vai lá no Nordeste, eles pegam, põem a água junto com o tempero e o sal e sai o arroz igual. Você vai aí no Sul, eles fazem de um outro jeito. Aqui em São Paulo a gente faz de outro jeito. Eu faço lá, frito as coisas, gosto de fritar bem, etc e tal. O arroz quase amarelinho, põe 2 dedos assim de água e já sai o arroz soltinho. É o meu jeito de fazer. Cada um tem o seu jeito de fazer, mas a gente só precisa saber fazer. E saber comer. A gente não precisa nem saber fazer, porque essa palavra está pronta. Então, é importante que as famílias deem um tempo, pelo menos para o evangelho do dia juntos. Aí a gente vai criando um negócio que chama oração familiar. Porque sem oração e sem o alimento da palavra, não tem fé. Se não tem fé, não tem igreja doméstica. Então a gente parte de um pressuposto tão necessário de alimentar a igreja doméstica pela palavra, pela oração. E o resto, Deus acrescenta. Eu acredito na providência de Deus. Vejo essa providência na minha vida, vejo essa providência na vida de tantas e tantas famílias que na sua simplicidade, na leitura mínima, pegam um trechinho da palavra, escutam com os filhos e despertam neles este alimento. E é essas famílias que aos 4 anos põem os filhos aqui, que são alimentados na palavra, essas famílias que quando a gente pergunta lá para uma criança de 4, 5 anos, qual é a maior herança que um pai pode deixar para um filho, ela responde de pronto, a fé. São essas crianças que desafiadas, aqui a gente tem um Pedro, que eu digo que é um grande teólogo, que a mãe dele ficou grávida, Jaqueline, e ele é uma dessas crianças, né? Provocadas desde a infância, da primeira infância. Ele virou para ela e falou assim, olha, a senhora vai ter que parar de comungar. Aí ele falou assim, ela falou assim, mas por quê? Porque a criança que está dentro da senhora ainda não fez a primeira comunhão, vai estar comungando com a senhora. Por que eu não posso comungar e ela vai poder? Não sei, cara. Teologia para um moleque de 5, 6 anos que fez uma coisa incrível dessa, um pensamento que a comunhão que a comunhão ele disse, a comunhão é de corpo e alma, etc e tal, né? E que coisa maravilhosa. Então, não está certo dentro da teologia, não tem, tudo bem, mas tem o questionamento teológico. E quando o questionamento teológico, o questionamento de fé nasce, é o como de Maria. Às vezes a gente fala, não, pode perguntar, não pode duvidar. É claro, Maria. No começo do breguesso aqui nosso, da nossa instituição, enquanto pessoa, Jesus Cristo, Maria vira para um anjo. Se eu visse um anjo, eu ia cagar de medo, desculpa a palavra. Eu ia estar, né? Ela é um anjo. Olha que grandeza e, ao mesmo tempo, uma dúvida proativa. Ela não pergunta por que eu vou ser mãe, ela pergunta como. Se na minha vida eu perguntar como, eu vou fazer força e vou sair não com os meus porquês, mas com os meus comos. Mas se na vida eu ficar perguntando por quê,
eu vou continuar com as minhas dúvidas, embora cheio de dopamina. Padre Márcio, que coisa boa te ouvir, meu irmão. Você é demais. E eu quero pedir, então, para encerrar a nossa live de hoje, até porque também daqui a pouco você tem compromisso, né? Tem que correr. A belíssima Sagrada Família que você tem aí, Padre Márcio. É maravilhosa, eu acho. Eu queria pedir para que pudesse fazer uma oração final para nós com essa Sagrada Família. Coloque nas suas mãos aí uma oração final para a nossa live. Sim, sim. Eu me emociono com José, porque eu tive vários José, sabe, na minha vida, e tem um tio que me criou também, que é o Toninho, que está com câncer terminal, e foi sempre o meu José, meu pai de criação, mas que ele é meu tio, não tinha obrigação nenhuma de me amar, mas me amou como José. Então, toda vez que eu penso em José, eu penso na centralidade do mistério. Quando eu vi essa obra, porque é uma obra de arte, eu ainda brincando no começo, eu falei, eu namorei e eu tinha pessoas perto que tinham condições de me dar, porque eram muitos euros, muitos, assim, chegava quase a milhares, porque é de louça, enfim. E eu olhei para ela e vi a teologia desse negócio, desse José, que é a igreja, que ampara a mãe, cujo Cristo está no centro, que Maria, né, é sempre a medianeira, e que cada um de nós, como diz o Padre Zezinho naquela linda canção, se a gente fosse mais José, se a gente fosse mais Maria, não só os filhos, mas os filhos também seriam como Jesus, essa geração. Então, eu quero pedir nesse momento que a graça do Espírito Santo nos torne a nós mais José, mais Maria, para chegarmos junto a Jesus. José nos ensinou uma coisa, que a própria palavra já diria, através da linguagem aí dos agiógrafos do Novo Testamento. A alegria não é um resultado, mesmo quando a gente tem dúvida. A alegria é uma força, e força apresenta o que é bom. Por isso este homem trabalhou no silêncio, participou da missão da encarnação no silêncio, apareceu pouco, mas deixou crescer aquilo que é. Que os pais sejam como José, que as mães sejam como José, que os pais sejam como Maria, que as mães sejam como Maria, que nós sejamos esse retrato, aí sim, da primeira igreja, antes da primitiva que a gente conhece, a igreja que nós temos que imitar em José e Maria. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela participação de todos, mais uma vez. Obrigado, Padre Márcio. Conto com as nossas orações. Agora, com certeza, o Brasil inteiro vai estar rezando. E é bom sempre lembrar, né? As suas missas, todos os dias. Segunda a sexta-feira, 11h30 da noite. De segunda a sexta-feira, 11h30, lá antes de dormir, vai fazer a oração da noite com o Padre Márcio. Eucaristia da Paz. É a ceia da noite. Que Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Sem povo, né? Bem silenciosa, um canto gregoriano, para facilitar a ceia e facilitar as 8 horas de sono possíveis. Valeu. Sucesso no seu sacerdócio. Não sucesso humano, mas sucesso divino. Instrumento de Deus. Que seja sempre um grande instrumento de Deus. Reza para mim. Obrigado pelo carinho, Dom Ricardo. Você sabe que, repito, né, a nossa amizade, embora muito recente, ela vem desde que a minha vocação praticamente foi despertada por alguém aí que tem o seu DNA, que está no seu DNA. Então, eu me sinto... O sorriso é o mesmo rosto, não adianta. Quando eu vi, quando ele falou, eu falei assim, não é possível, me emocionei, né? Eu estava no restaurante, eu assim, vou começar a chorar aqui no restaurante. Então, uma alegria. Saiba que
muito que tem aqui deveu aí ao amor da sua tia, irmã do seu pai, e que dá um beijão na mamãe também, uma alegria a todos e todas. Muito obrigado. Valeu, Deus abençoe a todos. Boa noite.